Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Há um fenômeno que tem crescido muito nos últimos anos. Centenas de pessoas estão abandonando a membresia de igrejas e se tornando cristãos autônomos, os famosos desigrejados. São crentes que, por algum motivo, desistiram de fazer parte de uma igreja local e preferem apenas congregar aos domingos em igrejas diferentes ou simplesmente assistir pregações pela internet. E há vários motivos para que isso aconteça. Nem todo desigrejado chegou a esse ponto porque queria. Nem todos são rebeldes a algum tipo de liderança. Nem todos estão vivendo como descrentes e só querem fugir da igreja. Sim, há casos em que as pessoas não querem mesmo compromisso com Cristo e com a sua igreja, que não querem ser cobradas por outras, ou até mesmo que simplesmente querem viver com um pé no mundo e outro numa espécie de cristianismo mais light. Porém, também há casos de pessoas machucadas pela vida, desanimadas na fé, desiludidas com líderes e até mesmo feridas por causa dos relacionamentos com outros cristãos. E temos de concordar que relacionamentos dentro da igreja nem sempre são saudáveis. Queríamos que fossem. Mas muitos atritos são provocados por causa de nossos pecados e nem todos são resolvidos. Deveria ser triste para nós saber que alguém se desanimou com a vida cristã por causa de alguma falha nossa. Deveríamos nos esforçar ao máximo para que isso não acontecesse. Surge então a seguinte pergunta: como deveria ser a nossa vida em comunidade? Como devem ser os nossos relacionamentos como cidadãos do céu, vivendo ainda nessa terra? Como devemos lidar com o nosso pecado e com o dos outros? Até onde devemos caminhar tentando ajudar uma pessoa que não quer mais ser ajudada? E como perceber isso? A partir do versículo 1 do capítulo 7 de Mateus, Jesus apresenta como devemos ajudar outros crentes quando eles pecam e como é possível fazer isso. E nos versículos que lemos hoje, aprendemos a primeira atitude que devemos ter quando queremos ajudar o nosso próximo quando ele peca. E a atitude é: não se coloque no papel de juiz. No versículo 1, Jesus diz para não julgarmos, a fim de não sermos também julgados. E a razão está no fato de que, versículo 2, com o mesmo critério com que julgarmos ou medirmos alguém, na mesma medida, pelos mesmos motivos, também seremos julgados e medidos. O que isso significa? Será que significa, como muitos dizem, ninguém deve julgar ninguém, quem julga é só Deus? Será que esse texto é uma proibição a qualquer tipo de julgamento? Com certeza não. Esse texto mesmo irá mostrar que devemos nos julgar de alguma maneira. Em outras passagens da Escritura, somos ordenados a nos avaliar constantemente. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 12 e 13, lemos que devemos julgar os que são de dentro da igreja. E o próprio Jesus diz em João 7,24, não julgueis pela aparência, mas julgai de maneira justa. E este parece ser o foco de Jesus nestes versículos. Não devemos nos colocar em lugar de juízes uns contra os outros, a ponto de avaliá-los segundo os nossos próprios critérios. Se fizermos isso, Deus também nos julgará segundo o nosso próprio padrão. Na prática, isso significa que o nosso julgamento deve ser feito da maneira que Deus faz. O nosso modo de avaliar os outros deve ser justo, e só os padrões de Deus são justos. Ele é o supremo juiz, não nós. Então, ao olhar para uma outra pessoa, devemos compará-la com os padrões de Deus e não os nossos padrões pessoais. Quem não faz isso, usurpa o papel de Deus e será cobrado por isso. Então, aqui está a primeira atitude para ajudar aos outros. Não se coloque no papel de juiz. Só Deus é este juiz e devemos usar os seus padrões de avaliação. Que esta seja a nossa reflexão e atitude no dia de hoje.